Fala aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Rodrigo e esse é mais um vídeo Descomplicando a Matemática. No vídeo de hoje a gente vai apresentar os limites de funções e uma introdução à derivada de funções. Esse assunto dos limites, ele é um assunto que ele surgiu principalmente com aplicações na área de física, mas vocês vão ver que também tem várias aplicações na área de economia, de funções econômicas, né, como receita, custo e lucro. Bom, então, antes da gente ir para o vídeo, não esqueça, se você não se inscreveu no canal, aperta o botãozinho aqui embaixo, se inscreve no canal, aperta o sininho para receber notificações de quando tivermos novos vídeos, e se você gostar do vídeo, não esqueça de deixar seu like. Beleza, gente? Então vamos lá para o vídeo? Bora lá! Bom, pessoal, então como eu disse para vocês na abertura do nosso vídeo, nesse vídeo a gente vai estudar os limites de funções. Agora, o que vem a ser o limite de uma função, né? Nós já vínhamos estudando funções e agora o nosso objetivo é tratar dos limites, entendeu? O que é um limite de função? Então vamos lá? Bom, limite de função é o valor para o qual uma função tende. Vamos lá, limite de função é o valor para o qual uma função tende Veja que eu estou usando a palavra tende, não o valor que a função tem, mas para o qual ela tende. Quando aproximamos sua variável a um valor pré-estabelecido. Então aqui a gente tem uma espécie de uma definição de o que é limite. Não é uma definição formal, rigorosamente, do ponto de vista matemático, mas é uma definição para compreensão, para entendimento, né? Mais para que a gente consiga entender qual é esse conceito, né? O que esse conceito significa. Tudo bem? Bom, vamos falar um pouquinho de representação. Representação. A gente representa o limite de uma função utilizando a seguinte linguagem, tá? A gente vai usar uma linguagem aqui matemática que é limite da função com x tendendo a um determinado valor, que a gente pode chamar de x0, a um valor dado inicialmente. Tá? Então vamos escrever aqui o que isso significa, tá? É o limite da função f de x quando x tende a x0. É assim que a gente lê essa expressão que está na forma matemática. Bom, o que isso significa, gente? Só para vocês terem ideia. Do ponto de vista gráfico, a representação de um limite é mais ou menos assim. Ó. Suponha que você tem aqui um plano cartesiano, que eu vou tentar representar aqui o melhor que eu puder, com os eixos x e o eixo y, ok? E aqui eu vou colocar o nosso gráfico da função. Vamos fazer um gráfico, suponha que a função f de x seja esse gráfico aqui, ó. F de x. É um gráfico qualquer, eu não estou especificando exatamente qual é essa função. E aí o que acontece? A gente tem um x0 aqui, ó. Vamos chamar esse carinha de x0. E esse x0, ele tem um correspondente lá em y, certo? A gente sabe que ele possui um correspondente em y, que a gente vai chamar ele, esse pontinho aqui, ó, de f de x0. Ficou meio borradinho ali. Vamos ver se a gente consegue fazer com a pontinha mais fina. F de x0, tá aqui, ó. Certo? Então, quando eu aproximo os meus valores de x desse x0, a minha função se aproxima desse limite aqui, ó,
que eu mostrei aqui. Isso é a ideia de limite. Conforme eu aproximo o meu x do meu x0, os meus valores a x0, eu vou ter uma aproximação ao f de x0. Isso parece meio óbvio, né? Bom, mas apesar disso parecer meio óbvio, muito do que a gente vai estudar em limites passa por essa ideia, por essa noção, né? Por esse conceito aqui da aproximação, da vizinhança, tá? A gente fala de vizinhança, de aproximação. Beleza, gente? Agora a gente vai ver o primeiro tipo de limite, que é o conhecido como limite finito determinado. Vocês vão ver que eu vou mostrar esse limite de duas formas diferentes. Eu vou primeiro mostrar a noção de aproximação, como eu estou falando aqui para vocês, e em seguida eu vou mostrar uma maneira prática de calcular esse limite. Vamos lá? Bom, então vamos lá. A gente vai falar de limite finito determinado. Então, limite finito determinado. Tem muita gente que utiliza uma sigla para se referir a ele, não ficar toda hora desse jeito, que é o limite finito determinado, LFD. São três tipos de limite que a gente vai falar aqui hoje, que é o limite finito determinado, que é esse. Aí teremos o limite finito indeterminado e o limite infinito, tá? Então são dois finitos, que tem fim, e um que é infinito, tá? Os dois finitos, um é determinado e outro é indeterminado. Bom, então vamos lá. A gente vai colocar a seguinte pergunta aqui. Calcule. Deixa eu corrigir aqui. Calcule o limite da seguinte função. 3x menos 2, com x tendendo a 4. Essa é a nossa função, ó, 3x menos 2, com x tendendo a 4. Eu quero saber para quanto tende essa função aqui. Para isso, eu vou fazer o seguinte, gente. Nós vamos fazer... Opa, eu dei uma mexida aqui, deixa eu conferir se a lousa ainda está boa aí para vocês. Deixa eu arrumar ela bonitinha, eu tenho que deixar num jeito aqui, porque senão vocês perdem a posição certa dela, fica torta, eu não gosto. Não gosto. Bom, agora é o seguinte. A gente vai calcular as aproximações desse 4. E eu vou fazer aproximações primeiro pela esquerda e depois pela direita. E depois a gente vai ver que tem um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Bom, pela esquerda, o que eu vou fazer? Eu vou atribuir valores para o nosso x, valores que estejam à esquerda do 4. E vou calcular os valores de y, ou de f de x, ou da função. Tá? Eu vou usar um espacinho aqui para fazer minhas contas. Certo? Vamos ver se vai ser suficiente. Bom, um valor que está à esquerda do 4, pensa na reta numérica. Você tem aqui a reta numérica, o 0, 1, 2, 3, 4. Tem aqui os negativos também, né? Menos 1 e assim vai. Gente, à esquerda do 4, você tem o 3, por exemplo. Então eu poderia utilizar o x valendo 3, o x valendo 3,5, o x valendo 3,9 e um x valendo 3,99. Gente, qual que é a dinâmica? O que eu estou fazendo aqui? Eu estou aproximando o meu x do número 4, pelo lado esquerdo. Vamos ver o que acontece com a nossa conta? A nossa conta ela é assim, ó, 3x menos 2. Então a nossa conta ela é 3 vezes o valor do x menos 2. Essa é a conta que a gente tem que fazer sempre, ó, 3x menos 2. 3 vezes o x menos 2, 3 vezes o x menos 2. O nosso x no primeiro caso era 3. Tá aqui, ó, 3. Agora acompanha a conta comigo. 3 vezes 3 aí mentalmente dá 9. 9 menos 2, 7. O próximo x é 3,5. Vamos apertar aqui, 3,5. 3 vezes 3,5 dá 10,5. 10,5 menos 2 dá 8,5. Vai conferindo na sua calculadora aí. Agora o próximo é 3,9. 3,9. Certo? Até eu daqui a pouco vou ter que correr atrás de uma calculadora aqui. E agora já é a hora que eu não estou com cabeça muito boa para pensar hoje em conta mental, não. Então, ó, 3
9,9 vezes 3 deu 11,7. Menos 2, 9,7. E 3,99, ó, ficou meio apertado aí, 3,99 vezes 3 dá 11,97 menos 2, 9,97. Olha, já dá para a gente ter uma ideia de que enquanto o x está aproximando do 4, o meu y está se aproximando de um certo número. Se eu continuasse essa brincadeirinha aqui, ó, de aproximar, vocês iam ver que ele ia ficar cada vez mais próximo desse determinado número. Que número é esse? Bom, você já deve estar com esse número em mente aí, eu imagino, né? O número para o qual o x está, deixa eu puxar mais para cá, que o x está se aproximando. Por exemplo, ó, se eu colocar minha calculadora aqui e jogar para vocês assim, ó, 3 vezes 3,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, né? Um monte de 9. Menos 2, olha o número que deu, 9,999999, tem um 7 lá no final, mas esse 9, um monte de 9, ele é aproximadamente o quê? Acho que você deve estar pensando nesse número mesmo, né? Ele está se aproximando do 10. Só que do 10, ele está se aproximando abaixo do 10. Por exemplo, imagine, se esse aqui é o eixo X, imagine um eixo Y aqui assim, ó. Um eixo Y. Aí você tem aqui os números 11, 10, 9, 8. Ele está se aproximando do 10, só que por baixo aqui, ó. 9, 7, ó, ele estava lá no 7. Aí ele foi por, ó, 7, depois ele foi para 8,5. Depois para o 9,7, 9,97, depois esse outro que eu fiz, 9,999, ele está chegando pertinho do 10, só que por baixo, certo? Vamos ver o que acontece agora do lado direito? Quando eu aproximo o meu x pelo lado direito, eu vou até fazer de novo aqui a nossa reta real, tá? Do x, do eixo x, para mostrar para vocês. Então eu vou fazer aqui de novo uma tabelinha de x e y, certo? Eu vou colocar os valores de x que me interessarão, fazendo uma analogia com os valores que eu coloquei na minha outra tabela aqui. Então se eu pus 3, agora eu vou pôr do lado direito o 5. Por quê? Ó? Vamos olhar para o eixo? Imagina que você tem aqui, ó, o x valendo 3, 4, 5, 6 e por aí vai. Eu estou indo agora pelo lado direito, ó, o meu x em questão é o 4, x tendendo a 4. Só que eu estou analisando agora pelo lado direito dele. Então eu vou começar pelo número 5. Aí depois eu vou jogar um 4,5, que também está perto do 4. Eu vou jogar um 4,1 e um 4,01, para chegar tão próximo quanto eu cheguei desse outro lado. Vamos fazer essas contas agora? Então, montando as mesmas formulinhas aqui da função, era 3 vezes o valor do x, que é 5, menos 2. Essa é a expressão. 3 vezes 5 dá 15. 15 menos 2 dá 13. Ó, como deu diferente, ó. Lá era 7, aqui é 13. Mas olha o que vai começar a acontecer, ó. Deixa eu montar a máscara da conta aqui toda. Tá? E aí a gente vai fazer 4,5. 3 vezes 4,5 dá 13,5. 13,5 menos 2 dá 11,5. 3 vezes 4,1 dá 12,3, né? 4,1 dá 12,3, menos 2 dá 10,3, ó, o número está caindo. 3 vezes 4,01 dá 12,03, menos 2, né? 4,01 dá 12,03, menos 2 dá 10,03. Agora, gente, da mesma maneira, se eu colocasse o número bem coladinho no 4, que nem esse já é colado no 4, né? Se fosse dinheiro, isso aqui seria R$4 e 1 centavo, né? Agora vamos ver um número próximo mesmo, assim, né? É bem relativo essa questão da proximidade, mas ó, 3 vezes 4,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e um umzinho ali, menos 2. Olha o número que a gente vai obter. 10,00000 e um 3 lá no final. Ou seja, ele deu muito próximo de 10.
Então, tanto pela esquerda quanto pela direita, esse limite se aproximou muito do número 10. Então, a gente consegue com certa convicção dizer que o limite de f de x, aqui que no caso é 3x menos 2, quando x tende a 4, é o número 10. Ele é o limite, veja. Ele não é o valor da função, mas ele é o valor para o qual a função está tendendo. Se alguém fosse explicar isso, ia falar assim, ó, né? Explicar com algum detalhe, seria falar assim: quando o meu x tende a 4, a minha função tende a 10. Tender é se aproximar, tá? Aí alguém vai falar, nossa, mas tem que fazer tudo isso sempre? Não. No limite finito determinado, existe uma forma mais simples de resolver esse limite, que é a seguinte, ó. A gente resolve ele desse jeito. Eu vou repetir aqui a pergunta, né? Limite de 3x menos 2, agora é o método prático de fazer. Com x tendendo a 4. Como resolver isso? A gente simplesmente, quando o limite é finito determinado, significa que o ponto faz parte da curva, faz parte da função. Então a gente substitui, vai ficar 3 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4 dá 12, ok? 12 e 12 menos 2 é igual a 10. Pronto, resolvemos o nosso limite. Nossa, professor, então era só fazer isso? Nesse tipo de limite que é o finito determinado, é só substituir. Então, anota aí, limite finito determinado, como que a gente resolve? Substituir. Bom, agora será que todo limite a gente vai poder substituir o valor? Vamos ver, vamos dar uma olhada no próximo limite, que é o limite finito indeterminado. Vamos ver? Bom, então agora a gente vai falar do limite finito indeterminado, é isso mesmo. O que vem a ser um limite finito indeterminado? É um limite onde acontece uma indeterminação matemática. Na matemática existem algumas coisas que são impossíveis e outras que são indeterminadas. Por exemplo, ó, vou dar um exemplo aqui à parte e já vou apagar ele e começar o limite, tá? Suponha que você tenha essa função aqui, ó. Desculpa, essa equação, tá? 2x mais 5 é igual a 3 vezes x mais 2 menos x menos 1, por exemplo. Como resolver essa equação? Vou resolver ela rapidinho aqui só para a gente ver o que é uma indeterminação. Ó, eu vou ficar com 2x mais 5 é igual a 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2, 6, menos x, menos 1. Vamos resolver aqui, ó, 3x menos x. Vamos lá. 3x menos x dá 2x. 6 menos 1 dá 5. Fiquei com 2x mais 5 igual a 2x mais 5. Isso já é um pouco estranho, mas vamos passar números para um lado e letras para o outro, né? Então, 2x menos 2x é igual a 5 menos 5. Fiquei com 0x é igual a 0. Bom, uma forma de você encarar isso é falar, ó, 0 igual a 0. Ou seja, descobri o valor do x? Não, eu descobri só que 0 é igual a 0, mas isso eu já sabia. Outra forma de você encarar isso é pensar assim, se eu tenho 0x, eu tenho 0 vezes x. O normal seria isolar esse x fazendo assim, ó, x igual a 0 dividido por 0. Aí você vai falar, opa, professor, não existe divisão por 0. É verdade, não existe divisão por 0. Só que se você tem um 0 dividido por 0, a resposta não é não existe. A resposta é, isso é uma indeterminação. É indeterminado. Eu não consigo saber qual é o valor desse x. Na verdade, a solução dessa equação aqui seria conjunto dos números reais, porque qualquer número valeria para esse x. Você pode colocar qualquer número no lugar do x que vai dar certo, vai dar 0 igual a 0 no final. A equação vai se mostrar verdadeira, tá? Isso daqui é o mesmo desafio que quando eu falo para você assim, ó, pessoal, vamos fazer essa experiência aqui, ó, pense em um número. Pense em um número de 1 a 9. Escolhe um número de 1 a 9. Como você está pensando aí, você não está me falando esse número, eu não sei que número você está pensando, tá? Pensou no número de 1 a 9? Agora você multiplica esse número por 2. Multiplicou esse número por 2, pega o resultado que deu e multiplique por 3. Acompanha aí. Se não acompanhar, volta o vídeo que você consegue acompanhar. Multiplicou o resultado que deu por 3, agora adicione o número que você pensou no começo.
Adicionou esse número? Legal. Agora o que você vai fazer? Pega o resultado que deu e divide pelo número do começo. Faz dividido pelo número do começo. Bom, eu sei o número que você chegou. Você, independente do número que você pensou aí, vocês chegaram no número 7 agora. Certo? Chegaram no número 7. Aí você vai falar, nossa, professor, que truque é esse aí que você fez? Você está aí no vídeo, eu estou aqui vendo uma coisa que você gravou faz tempo. Como que você fez isso? Eu falei, pense num número. Multiplique esse número por 2. Agora o resultado você multiplica por 3. Soma o número inicialmente pensado e divide pelo número pensado inicialmente. Olha o que essa expressão vai virar. Fica vendo, ó. 3 vezes 2x dá 6x mais x sobre x. 6x mais x dá 7x sobre x. Quando você tem x dividido por x, a gente pode cancelar. E se a gente cancela, deu 7. A resposta foi 7. Independente do x que você pensou no começo. Então o seu x pensado no começo, ou seja, seu número pensado no começo, se tornou irrelevante. Beleza, gente? Ó, se você viu aqui esse truque, comenta aí no vídeo o seguinte, ó, professor, eu tinha pensado no número 3, por exemplo, e deu 7. E outra pessoa também vai dizer, ó, professor, eu pensei no número 8 e deu 7. Comenta desse jeito aí no vídeo pra gente ver nos comentários os números que vocês pensaram, tá bom? É um truque, é uma charada matemática, né? Depois eu vou fazer até um vídeo só com essa charada aí pra todo mundo cair nessa mágica aí, tá bom? É uma matemática. E isso, na verdade, é por causa de uma indeterminação, tá? Bom, então o limite finito indeterminado é o que sofre uma indeterminação. Vamos ver como é que funciona isso, então? Ó, eu vou colocar calcule e vou jogar aqui para vocês um limite indeterminado, tá? Calcule o limite, só que eu vou fazer uma função diferente, uma função num padrão um pouquinho diferente, ó. X tendendo a 2 e a nossa função ela vai ser uma função racional. Como assim racional, professor? Ela tem denominador, ela tem parte de baixo. Deixa eu fazer uma mais curtinha, porque a gente vai fazer essa experimentando... Opa, ficou grande demais. A gente vai fazer experimentando com aquelas aproximações, né? Então, se ficar muito longa, não vai dar muito certo. Aqui, x ao quadrado menos 4. Pronto. É um limite indeterminado. Ora, por que ele é indeterminado? Se eu tentar resolver ele pela forma normal de resolver limites, seria substituir o 2. Então, ficaria 2 ao quadrado menos 4 sobre 2 menos 2. Opa, 2 menos 2. Né? Substituir o x por 2. Aí, o que ia acontecer? Ia ficar 4 menos 4 sobre 0. Ou seja, ia ficar 0 sobre 0. E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Não dá para eu dizer quanto que é esse limite. Então, como não deu para fazer desse modo, a gente vai fazer por aproximações. Então, vamos lá. Esquerda e direita. Esquerda e direita. Pela esquerda, eu vou colocar aqui os meus valores de x. Eu vou colocar uns 3 valores só e já bem próximos, tá? Eu vou colocar 1,9, 1,99 e 1,999. E vou usar a calculadora para agilizar a nossa vida. Eu vou fazer esses cálculos devidamente na calculadora para agilizar um pouquinho para a gente, essas contas todas. Eu vou até mostrar como fazer na calculadora, tá? Para vocês. E vou agilizar aqui os resultados, certo? Veja, eu tenho que fazer x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2. Então eu vou fazer, ó, 1,9 é a mesma coisa que 1,900. Deixa eu zerar aqui, ó. Abre parênteses. 1,900 ao quadrado menos 4, fecha, dividido, abre 1,900. Opa, foi certo? 900 menos 2, fecha parênteses e dá igual. O número que deu foi 3,9, então vamos anotar aqui 3,9. Para agilizar, o que eu faço na minha calculadora? Eu vou alterar esse 1,900 para 1,990, nos dois lugares onde isso acontece, ó. 1,990. Vocês viram? Teve até um barulhinho de uma ideia que eu tive. Então 3,99 já está dando para ter uma ideia de para quanto tende esse número. Agora vamos colocar aqui, voltando aqui, 1,999 e aqui também. Opa,
1,999. Pronto. A gente dá igual 3,999. Vocês já estavam suspeitando que era isso, né? 3,999. Será que pela direita também isso acontece? Vamos ver? Então eu vou fazer aqui pela direita algo muito semelhante, muito parecido. Eu vou colocar os valores de x e obter os y. Então eu tenho aqui 2,1, 2,01 e 2,001. Vamos alterar aqui, ó. Eu vou voltar aqui. E no lugar de 1,999, agora é 2,1. Então é 2,100, né? 2,1 é a mesma coisa que 2,100. Aqui também, ó, 2,100. Vamos ver como é que fica com 2,100. Igual a 4,1. 4,1. Vamos fazer com 2,01? Gente, 2,01 eu tenho que voltar. E o meu 100 ele vira 0,1. E aí fica com esse 0 aí. Para depois eu poder aproveitar a terceira casa. Aqui também, 0,1, 0. 2,01 é a mesma coisa que 2,010, né? Deu 4,01. 4,01. E por último, agora ficou com 3 casas lá. É só a gente arrumar aqui, ó, 0,1, 2,001 e aqui também 2,001, certo? Ao quadrado, né? Menos 4. Deu 4,001. Pessoal, eu acho que não temos a menor dúvida de que essa conta que eu fiz na calculadora, nessa correria toda, ela nos deu um resultado que é o número 4. Ou seja, quando o x tende a 2 nessa função, no limite dessa função, embora esse número 2 não exista na conta, porque se eu colocar 2 vai dar uma indeterminação, né? A minha função tende a 4. Só para vocês terem uma ideia do que é essa função, ela seria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Eu teria um gráfico, deixa eu mostrar para vocês o gráfico dessa função. Ele seria um gráfico assim, ó, de x e de y. Esse x ele seria mais ou menos assim, ó, um gráfico crescente. E quando o x tende a 2, ó, 1, 2. Esse ponto aqui no gráfico, opa, saiu do lugar aqui. Pelo fato de ser uma indeterminação, esse ponto, ele não existe. A gente faz assim, ó, uma bolinha aberta. Tá vendo essa bolinha sem preencher que eu fiz? Só que a gente sabe que onde tem essa bolinha aberta agora, pelas contas que a gente fez, é o 4. É o y valendo 4. Tá? Então a gente tem aqui, ficou meio fora aqui, né? Ele seria cortando aqui mais ou menos no 2, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas dá para ter uma noção, deixa eu ver como é que ficou na tela isso para vocês. Ah, ficou legal, deu para ver ali. Então dá para ter uma noção, né? Deixa eu só ajeitar nosso suporte aqui. Dá para ter uma noção que o y tende a 4. Tá bom? Professor, tem um jeito melhor de fazer isso? Opa, tem que ter, né? A gente tem um jeito de fazer isso sem fazer essa tabelona toda, que é dividindo polinômio. Só que a gente vai aprender a dividir polinômio usando um método chamado Briot-Ruffini. A gente vai usar o algoritmo, não assusta com o nome, tá? Algoritmo é técnica, algoritmo é a técnica de como fazer, de Briot, se escreve assim, Briot-Ruffini. Então, Briot-Ruffini, escreve Briot, né? Que é o nome do matemático que desenvolveu essa técnica. Então, como é que a gente faz esse algoritmo de Briot-Ruffini? A gente tem que entender que no algoritmo de Briot-Ruffini você tem p de x, é um polinômio, dividido por outro. O q de x, que é o de baixo, vamos fazer aqui um parêntese aqui, o q de x, ele é um polinômio da forma x menos u. Esse u é esse númerozinho que está aqui. E a gente tem que achar a raiz desse polinômio, ou seja, igualar ele a zero. Então, quem que é a raiz desse polinômio? É o próprio u. Se eu passar u para lá, vai ficar u positivo igual a x. Então, a minha raiz é o próprio u. Tudo bem? Isso é o que a gente faz com o polinômio p. Com o polinômio q, que é o de baixo, com o polinômio p de x, a gente vai pegar os coeficientes dele. A gente tem assim, ó, a1 vezes x elevado a n. Aí você vai ter mais a2, eu vou apagar aqui esse gráfico para ele não me atrapalhar, tá? A gente já viu o gráfico, já teve uma noção de como que ele está se comportando. Aqui a gente vai ter então a2
vezes x elevado a n menos 1, mais A3 vezes x elevado a n menos 2. E a gente vai continuar fazendo isso até chegar no nosso AN vezes x elevado a 1, tá? Que é o último x que eu vou ter, mais AN menos 1. Ou AN mais 1, perdão. Mais 1. Pronto. Aí como que isso, professor, tá aqui, que é tudo isso? É o polinômio que está aqui em cima. Quem que é esse nosso azinho? É o número que multiplica o x ao quadrado, que no caso é o 1. Quem que é o x elevado a n? É o x ao quadrado. Quem que é o A2? É o número que multiplica o próximo x. Tem próximo x? Não. Faltou o x elevado a 1. É como se essa expressão de cima, ó, x ao quadrado menos 4, ela estivesse incompleta. Ela é 1x ao quadrado mais 0x, porque eu não tenho x. Que x é esse, professor? É aquele x elevado a 1, sabe? O x de primeiro grau. Não tenho x elevado a 1, então é 0. Menos o 4, que é o número sozinho. Veja que a expressão tem 3 termos, tá? O primeiro coeficiente dela é o 1, o segundo é o 0 e o terceiro é o menos 4. Como que seria isso aqui, né? Os coeficientes são esses carinhas aqui, ó, A1, A2, A3, AN menos 1, AN mais 1, perdão. Eu estou insistindo nesse menos 1. Agora, como que a gente monta o algoritmo de Brio-Ruffini? Nós colocamos aqui os nossos coeficientes, tá? A gente vai fazer o seguinte, tem uma técnica que a gente utiliza que é, no lugar aqui desse carinha, a gente coloca o U. E aqui a gente coloca os coeficientes A1, A2, até chegar nesse AN mais 1. Esse AN mais 1 ele fica isolado. Tem gente que chama esse AN mais 1 de B também. E qual que é a técnica? Nós descemos o A1, aí a gente multiplica o A1 por U, faz vezes aqui, e o resultado que der, a gente soma com o próximo. A gente adiciona com o próximo. Então aqui é vezes e aqui é mais. E aí o resultado que dá, a gente coloca aqui embaixo. Então aqui embaixo vai ficar A1 vezes U mais A2. E vai fazendo isso até chegar no final. Repete o processo. Pega esse agora e multiplica. E o resultado que deu soma com o próximo. E assim por diante. Vamos ver isso na prática? Porque uma coisa é fazer assim, genérico, né? Outra coisa é pegar o que a gente tem lá. Bom, o que a gente tem lá? O nosso Q de x, ele é igual a x menos 2. Eu igualo ele a 0, como eu fiz aqui, ó. Então o nosso x vai ficar igual a 2. Passo o menos 2 para lá, x igual a 2. Agora eu vou montar o meu algoritmo prático, dispositivo prático de Brio-Ruffini. Eu vou montar ele aqui embaixo, tá? Ó. Eu vou montar ele aqui para você ver o paralelo aqui. Eu acredito que aqui na lousa ainda você consegue ver com alguma folga. Deixa eu conferir se é verdade isso. É verdade, ó. Tá dando para ver com folga. Então a gente coloca aqui o nosso U, que é 2. Aqui a gente vai colocar os coeficientes do polinômio de cima, só que os coeficientes completos, ó. O 1, o 0 e o menos 4. Esse menos 4 a gente costuma colocar ele isolado, tá? Bom, como é que vai funcionar o Brio-Ruffini agora? A gente desce o 1, a gente coloca ele isolado assim. Coloca um tracejadinho aqui ou um risco reto, como eu fiz aqui. A gente desce o 1 e faz 1 vezes 2. 1 vezes 2 dá 2. 2 mais 0 dá 2. Beleza. Aí a gente pega esse 2 e faz 2 vezes 2. Dá 4. 4 mais menos 4 dá 0. Acabou a conta. Isso aqui, gente, é o resto. É o resto da divisão. É como se fosse uma divisão, só que a gente está fazendo só com os coeficientes do nosso polinômio. E o que é esse 1 e esse 2? Lembrem-se, esse nosso polinômio que eu pus aqui, esse 1, 0 e 4, ele vinha disso aqui, ó. 1x ao quadrado, 0x, e o 4 era somente número mesmo. Agora, quando você divide o polinômio, ele diminui o seu grau. O que era ao quadrado, ele vai se tornar x elevado a 1. Tá? Ele vai se tornar apenas x mesmo. E o que era x elevado a 1, ele vai ficar só número. Ou seja, o nosso polinômio resultante, ele ficou 1x e o número 2. Então, essa divisão que a gente fez aqui, ó,
esse x ao quadrado menos 4 dividido por x menos 2 deu um polinômio que é 1x mais 2, ou somente, se você preferir, x mais 2, que é muito mais simples. Tá, professor, e como é que resolve isso lá em cima? Vamos ver? Ó, a gente faz o algoritmo de Brio-Ruffini. Isso daqui, gente, só lembrando, era toda a explicação do algoritmo. Fazer mesmo a gente fez aqui e aqui, certo? Agora a gente vai lá em cima, dá uma olhada, ó. Eu vou apagar aqui, para não atrapalhar a gente. Vou apagar o 4, a gente sabe que tinha dado 4, né? Quando a gente fez lá com as aproximações. O que a gente está fazendo é evitar as aproximações. Então, eu vou substituir essa expressão por essa expressão, por x mais 2. Legal. Quer dizer, na verdade, por x mais 2 assim, né? Por limite x tendendo a 2 da função x mais 2. Pronto, eu substituí essa expressão toda por x mais 2. Aí sim eu posso substituir o x. Isso vai ficar 2 no lugar do x mais 2, que dá 4. Pronto, meu limite resultou em 4. Essa é a nossa resposta do limite. Então vocês viram que é possível fazer ou por aproximações, como a gente fez ali, né, numa tela antes, ou por Brio-Ruffini, como eu fiz agora, para vocês observarem. Vamos fazer mais um exemplo desse? Acho que vale a pena fazer mais um exemplo para fixar legal essa ideia, tá? Exemplo 2 de limite finito indeterminado. Deixa eu colocar aqui esse como exemplo 1, só para ficar o registro, tá? Esse foi o exemplo 1. Se você quiser pausar a tela, olhar com calma. Vamos fazer o exemplo 2 agora. Vou apagar a tela. Então tá aí, pessoal. Exemplo número 2. Eu fiz questão dessa vez de fazer um exemplo completo, tá? O que eu quero dizer com completo? Eu tenho um polinômio completo no numerador, aqui na parte de cima, tá? E aqui embaixo eu tenho aquele polinômio que é de x. Vamos identificar os polinômios? Bom, em primeiro lugar, p de x, ele é igual a 1x ao cubo menos 4x ao quadrado mais 1x mais 6. Logo, os seus coeficientes, deixa eu colocar uma flechinha aqui, ó. Seus coeficientes são na seguinte ordem: 1, menos 4, 1 e 6. Isso é só para a gente organizar. 1, menos 4, 1 e 6. O polinômio q de x, que é o de baixo, ele é igual a x menos 3. Eu vou igualar ele a 0, então vai ficar 0 igual a x menos 3. 3 é igual a x. Passei o 3 para lá. Então aquele nosso coeficiente u é 3. Vamos fazer o Brio-Ruffini aqui agora. A gente vai colocar aqui o 3, que é esse carinha. E aqui para frente, a gente vai colocar 1, menos 4, 1 e 6. E o 6 está isoladinho assim. Só para a gente lembrar, no final eu vou dizer quem que era x ao cubo, x ao quadrado, só para a gente se localizar. Vamos lá. Primeiro a gente desce 1. Agora, 1 vezes 3, 3. 3 menos 4, menos 1. Certo? Multiplica, soma. Menos 1 vezes 3 dá menos 3. Menos 3 com mais 1, menos 2. Lembrou? Multiplicou, somou. Menos 1 vezes 3 dá menos 3, mais 1 dá menos 2. Ficou menos 3 mais 1, né? Que dá menos 2, que é o que está lá. Bom, acabou? Não, você tem que ir até o final e tem que ver se dá resto zero. Menos 2 vezes 3 dá menos 6. Menos 6 mais 6, 0. Gente, sabe por que está dando resto zero? Porque essa é uma indeterminação. Esse polinômio ele gera uma indeterminação. Como que você faz para saber se é uma indeterminação? Se você substituir o 3 na expressão, olha o que vai acontecer. Ó. Aliás, aqui não é 0, não, é 3 ao cubo menos 4 vezes 3 ao quadrado, mais 3 mais 6, sobre 3 menos 3. Aqui embaixo está fácil de ver que dá 0, mas lá em cima não está tão fácil. Lá em cima ó, deu 27, 3 ao quadrado é 9, vezes 4, 36, menos 36, mais 3 mais 6, sobre 0. E essa conta aqui em cima, se você fizer, ó, 27 menos 36 dá menos 9, com 3 dá menos 6, com 6 dá 0. Ficou 0 sobre 0. E é por isso que a divisão deu resto 0.
Deu esse restinho zero aqui. Então o que a gente faz? Vou apagar aquela conta, porque isso aqui não está me ajudando em nada. Esse 0 dividido por 0 é só para a gente ver que é uma indeterminação. Então eu vou apagar essa conta do limite da indeterminação. E agora eu vou substituir esse limite por um limite com esse polinômio. Professor, mas que polinômio é esse? Vamos lá? Aqui não era x ao cubo, aqui não era x ao quadrado, e aqui não era x elevado a 1, e aqui não era só número. Aqui vai diminuir o grau, vai ficar x ao quadrado, x elevado a 1, número apenas e mais nada, né? Então, substituindo lá em cima, eu vou ficar com limite com x tendendo a 3, do mesmo modo que era antes, só que agora com essa expressão. Então, ó, vai ficar x ao quadrado menos x menos 2 e fecha. E agora, gente, que eu coloquei esta expressão lá em cima, é só substituir. Então, o nosso resultado vai ficar 3 no lugar do x, 3 ao quadrado, olha lá, ó, vai olhando lá, menos 3, menos 2. 3 ao quadrado dá 9, 9 menos 3 menos 2, 9 tira 3 dá 6, 6 tira 2 dá 4. Gente, meríssimo acaso, tá? Deu 4 no anterior, deu 4 nesse, mas é super por acaso, não é que sempre vai dar 4 não, tá? Não vai pensando que vai dar 4 sempre não, porque isso não é verdade. Então vamos pausar por aqui. Bom, pessoal, como eu disse para vocês, essa nossa aula a gente vai falar de limites e a gente vai chegar até derivadas. Mas essa foi a Limites parte 1, né? O vídeo já está ficando bastante longo. A gente vai parar um pouquinho por aqui nessa aula do Limites parte 1, onde a gente viu limite determinado, finito determinado e limite finito indeterminado. Na parte 2 a gente vai falar um pouquinho de limite infinito e já vamos começar com o conceito de derivada. Tudo bem, gente? Se você gostou do vídeo, deixe o seu like e não esquece de se inscrever no canal, apertar o sininho para receber notificações para quando a gente tiver novos vídeos. Beleza, gente? Obrigado, até a próxima aula.